Na véspera do meu casamento, minha prima Amy, com quem raramente interajo, apareceu de repente em minha casa. Vestido de noiva deslumbrante, ela exclamou. Mostrou um interesse anormal no vestido e, enquanto eu estava distraída por um momento, ela simplesmente levou o vestido. Poucos minutos depois, recebi uma ligação dela. Mas, ao invés de se desculpar por roubar o vestido, ela declarou: decidi me casar com seu noivo, então não vou devolver o vestido. Foi uma declaração desafiadora, como se me desafiasse para uma batalha. Naquele momento, fiquei cheia de confusão e choque. O que aquilo significava? Imediatamente, liguei para meu noivo Mateus. Amy finalmente disse: "Ah, então significa que acabou entre nós. Estou planejando me casar com ela amanhã, então, por favor, não venha. Ter uma antiga chama lá é distração." Fiquei preocupada. Será que ele estava falando sério? Preocupava-me que me pudesse acabar em uma situação poligâmica, mas Mateus prosseguiu com o casamento. Entretanto, um convidado inesperado transformou a recepção em uma situação tensa. Meu nome é Mia, e tenho um sonho que guardo com carinho. É usar o vestido de noiva que minha mãe usou em seu casamento com meu pai. Enquanto a maioria aluga seus vestidos de noiva, minha mãe havia comprado o dela. Era um caso raro, um vestido feito sob medida para suas especificações. Ela o mantinha regularmente, às vezes, o exibia em seu quarto. Quando me interessei por romance, minha mãe sugeriu que eu usasse seu vestido quando me casasse. Infelizmente, ela faleceu antes que eu encontrasse alguém com quem considerasse seriamente casar. 5 anos após sua morte, já nos meus 20 e poucos anos, tive vários relacionamentos, mas infelizmente, não encontrei alguém que quisesse casar. Talvez, meu desejo fervoroso por casamento tenha assustado alguns parceiros, resultando em evitar falar sobre o vestido. Fui mal compreendida, sendo vista como desinteressada em casamento, até mesmo sendo informada: meus pais estão me pressionando para casar, desculpe, mas precisamos terminar. Olhando para trás, lamento não ter perguntado mais sobre o romance de meus pais e o encontro com meu pai. Quando estava contemplando minha situação, conheci um homem chamado Mateus por meio de um conhecido. Nosso relacionamento se desenvolveu positivamente, e ele me propôs. Ele era gentil e sempre me ouvia atentamente. Aceitei felizmente sua proposta, e começamos a preparar nosso casamento. Eu expressei meu forte desejo de usar o vestido de noiva da minha mãe, querendo que ele entendesse o quanto era especial para mim. Secretamente, estava preocupada que ele pudesse se desencorajar, assim como outros homens antes dele. No entanto, ele ouviu atentamente a minha história. Fiquei muito tocado. Quero que você realize o desejo de sua mãe. Use esse vestido na nossa cerimônia, ele sugeriu. Iniciamos os preparativos, buscando um local, conhecendo ambas as famílias e participando de jantares com parentes. No entanto, ele começou a deixar os preparativos do casamento para mim, citando sua agenda de trabalho ocupada. Apesar de sua cooperação inicial, à medida que o casamento se aproximava, ele parecia cada vez menos entusiasmado. Quando eu tentava discutir os detalhes do casamento ou da recepção com ele, suas respostas ficavam menos entusiasmadas. Você está ouvindo? Eu perguntava. Sim, estou pensando nisso. Pare de insistir, ele respondia com atitude arrogante, se distanciando de mim. Mesmo quando conseguíamos nos comunicar, ele tentava encerrar a conversa rapidamente. Frequentemente cancelava reuniões importantes no último minuto no local do casamento. Mesmo durante o último ajuste do vestido, ele dizia que não era grande coisa e saía cedo, o que aconteceu várias vezes. Tínhamos marcado o dia do registro do casamento como uma data significativa para ambos. Ajustei meu horário de trabalho e tirei folga para isso, mas ele de repente disse que estava ocupado demais para perder tempo indo à prefeitura. Estou ocupado o dia todo, é uma perda de tempo ir ao escritório. Registrar é a mesma coisa, não importa quando fazemos isso. É só um pedaço de papel, ele dizia. Foi nesse momento que finalmente desabei em lágrimas. Chorar é infantil, é constrangedor, ele desconsiderou minhas ações como infantis e embaraçosas, sem qualquer pedido de desculpas. Eu tinha ouvido dizer que os homens frequentemente ficam nervosos antes do casamento, então tentei entender que ele poderia ser desse tipo. Cada um tem suas ansiedades sobre o casamento, então decidi respeitar seus sentimentos e dar-lhe espaço.
Pensei que ser abençoado por todos no casamento levantaria seu ânimo e melhoraria sua atitude fria. Fundamentalmente, ele é uma pessoa séria, talvez essa seriedade estivesse impedindo suas emoções. Eu acreditava que as coisas melhorariam quando começássemos a viver juntos e decidi suportar. No dia antes do casamento, tentei alcançá-lo esperando aliviar a tensão com uma conversa casual. Eu disse a ele que também estava ansiosa, mas que ele não precisava carregar tudo sozinho. No entanto, sua resposta não foi muito positiva. Ele me ouviu quase em silêncio e, assim que minhas palavras terminaram, ele disse: "Está tudo feito, ok", e encerrou a ligação. Alguns dias depois, minha prima me visitou inesperadamente para celebrar meu casamento. Já que eu havia apresentado Mateus à minha família e nos encontraríamos novamente amanhã, achei que não havia necessidade de ela visitar hoje. Mesmo assim, como ela fez o esforço de vir, a convidei para entrar. Perguntei casualmente sobre o vestido de casamento da minha mãe, uma relíquia de família. Não tinha certeza de quanto ela sabia sobre minha mãe, mas como era sobrinha do meu pai, imaginei que ela tinha ouvido algo dele. Me disse que era uma história maravilhosa e, impulsivamente, convidei-a para vê-lo. A levei até o quarto que minha mãe usava antes de falecer, onde o vestido estava guardado. Ficou impressionada, mas, de repente, o telefone tocou. Quando tirei os olhos dela por um momento, ouvi passos no corredor. Ao me virar, vi que ela estava tentando fugir com o vestido de casamento. Ela correu tão rápido que não consegui alcançá-la. Eventualmente, desisti da perseguição e decidi entrar em contato com Mateus para explicar a situação, mas seu telefone estava constantemente ocupado. Me senti completamente perdida. O casamento estava se aproximando rapidamente, e a ideia de encontrar um novo vestido de noiva de última hora parecia impraticável. Ponderei se deveria ligar para minha tia, mãe de M, ou pensar em outra solução. Foi nesse momento que recebi uma mensagem de texto de M. Apenas tinha corrido com o vestido de noiva, suas exigências eram curtas, mas claras: "Serei a noiva amanhã, então estou usando esse vestido." Meu coração estava cheio de choque e confusão. Será que ela estava falando sério sobre se casar com meu noivo amanhã, ou era algum mal-entendido? Queria acreditar que era apenas uma ilusão dela, mas não conseguia deixar de suspeitar que Mateus pudesse estar envolvido. Poderia algo assim realmente acontecer na realidade? Com esses pensamentos, tentei entrar em contato com Mateus novamente. O telefone tocou, e ele atendeu no segundo toque. Desabafei tudo sobre as ações de M. Enquanto falava, minhas emoções aumentaram, lágrimas começaram a cair, e minha voz tremia. Expliquei a situação urgente, implorando para que ele fizesse algo. No entanto, sua resposta foi inacreditável. Na verdade, eu sabia disso. Me pediu para fazer isso. Era tudo um ato para te enganar. Uma verdade chocante foi revelada. As ligações para minha casa foram feitas por ele, usando um telefone público para evitar detecção. Por que você está ajudando ela? Há algum problema entre nós? A verdade é que eu estava secretamente envolvido com sua prima M, e agora ela está grávida do meu filho. Para ser honesto, nunca senti um verdadeiro amor por você, mesmo quando fui frio com você e você não reagiu. Eu me perguntava se você era emocionalmente insensível ou se havia algum outro motivo. Sua confissão repentina me deixou completamente confusa, minha mente em caos. Eu podia entender o roubo do vestido de noiva com a participação de M, mas seu relacionamento com ele e a gravidez eram além da minha imaginação. Chocada, meus pensamentos ficaram paralisados, e meu coração batia forte enquanto eu tentava processar suas palavras. Ele havia orquestrado tudo para me fazer sentir a blusa pré-casamento. Seu comportamento frio era uma estratégia para me afastar. Percebi que esse plano foi elaborado quando o apresentei à minha família, e M estava lá. Recuperando a compostura, eu disse: "Por favor, me dê algum tempo para pensar", e desliguei o telefone. Entendi que mostrar reações emocionais só pioraria a situação. Fingir aceitar suas demandas parecia ser uma maneira de evitar mais problemas. Profundamente chocada e desapontada, precisava de tempo para pensar calmamente sobre como lidar com isso. Durante a ligação, ele começou com palavras que sugeriam estar ocupado, mas felizmente concordou: "Tudo bem, entendido." Nesse ínterim, entrei em contato com meu pai e informei urgentemente os pais de Mateus.
Meu pai rapidamente encerrou seus negócios e voltou para casa, e os pais de Mateus correram para nossa casa de carro. Quando minha família estava reunida, expliquei detalhadamente as revelações chocantes de Mateus, as ações inesperadas de Amy e as partes recentemente tensas de nosso relacionamento. Meu pai inicialmente mostrou uma expressão de espanto. Nunca imaginei que chegaria a isso. Depois, sua expressão virou raiva. Após sua decepção, ele revelou a pressão que enfrentou de sua cunhada, a mãe de Amy, no passado. Ela repetidamente exigia que o vestido de noiva de minha mãe fosse dado a Amy. Minha tia sempre estava presa em suas fantasias de juventude, incapaz de distinguir entre realidade e fantasia. Meu pai havia sido incomodado por suas exigências, mas nunca pensou que ela sabotaria diretamente meu casamento. Não consigo acreditar que ela recorreu à força. Sua raiva explodiu, e toda a família foi envolvida em choque. Os pais de Mateus expressaram profundas desculpas pelas ações de seu filho. No entanto, com o casamento agendado para o dia seguinte, cancelá-lo era realisticamente impossível. Os pais de Mateus ofereceram-se para cobrir todas as despesas da cerimônia e recepção, mas não era suficiente para compensar as más ações de seu filho. Eles entenderam isso, mas punir Mateus e Amy neste momento era difícil. Eu não conseguia aceitar que tomassem conta do meu dia de casamento. Nesse momento, meu pai elaborou um plano para lidar com Amy, Mateus e minha tia. Ele explicou a situação para nossos parentes e pediu desculpas. Os pais de Mateus fizeram o mesmo do lado deles. Então, decidi propor como interpretar esse incidente e como seguir em frente. Analisando calmamente a situação, busquei a melhor solução. A realização da cerimônia era impossível, mas cancelar a comida preparada para a recepção era difícil. Então, propus realizar uma festa de jantar em vez disso, aproveitando a comida para evitar o desperdício. Antecipei que não eram necessários presentes ou taxas de participação para esse encontro. Era para ser uma refeição casual e agradável. Detalhei o tipo de eventos planejados para a refeição, e os participantes entenderam e apoiaram a ideia. Entre eles estava a pessoa que me apresentou a Mateus. Essa pessoa estava profundamente desapontada, não esperava que Mateus agisse de maneira tão desonrosa, e expressou profundas desculpas para mim. No entanto, eu não os culpei, pois acreditava que a decisão de se casar era, em última instância, minha. Encorajei-os a não se sentirem muito culpados. Conforme os preparativos avançavam rapidamente, pensei subitamente em Amy. Ela estava casada, embora eu não tivesse muita interação com ela ou com sua tia, e nunca tinha conhecido seu marido James. Em meio a esses arranjos e preparativos repentinos, o dia do casamento finalmente chegou. Incapaz de acalmar meus pensamentos mesmo tarde da noite, entrei em contato com Mateus. Se Amy estiver grávida, talvez não haja o que fazer. Transmiti minha aceitação relutante. Neste ponto, eu ainda não havia recuado explicitamente, mas Mateus parecia entender que suas demandas foram aceitas. Vou passar suas palavras para ela. Talvez não tenhamos casado, mas vamos manter uma proximidade como parentes, disse-lhe casualmente, como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, Amy apareceu na cerimônia de maneira digna, vestida no vestido de noiva que eu planejava usar e estava se preparando às pressas. Certo, o vestido de noiva era uma lembrança roubada da minha mãe. Embora a cerimônia de casamento de Amy e Mateus estivesse programada, devido à falta de preparação do lado da noiva, sugerimos adiar a cerimônia para outro dia. A sugestão veio da mãe de Mateus, e graças à persuasão deles, a cerimônia foi adiada, apenas a recepção, mais precisamente uma refeição, foi realizada. Amy expressou insatisfação com o adiamento, mas havia muitas diferenças nos detalhes, como alianças de casamento de tamanhos diferentes e iniciais gravadas dentro delas. Você não gosta de usar as coisas originais da noiva, não é? Disse ela de repente à orgulhosa Amy, que surpreendentemente aceitou imediatamente. Honestamente, fiquei desapontada com sua fácil aquiescência. Não tinha mais sentimentos por aquele homem que me enganou e traiu. Observando o casal entrar sob os holofotes, a expressão de Amy não parecia completamente satisfeita. Quando se sentaram, ela rapidamente pegou o microfone e reclamou por ninguém ter trazido presentes de casamento enquanto se dirigia ao local. Aparentemente, ela percebeu durante a recepção que ninguém havia trazido presentes de casamento. Eu já havia explicado a situação a todos os funcionários do local. Preocupava-me que olhassem para mim com pena, mas eles entenderam surpreendentemente.
Os funcionários do local compartilharam que problemas repentinos, incluindo cancelamentos e interrupções abruptas, não eram incomuns. Havia até casos em que casos amorosos interromperam casamentos dramaticamente. Assim, a atitude cooperativa deles em relação a essa situação incomum foi um alívio. Recentemente, têm ocorrido cada vez mais problemas relacionados a presentes de casamento, então talvez os entreguemos quando vocês estiverem indo embora. Silenciosamente, agradeci a eles. Pelos seus pensamentos rápidos e apoio emocional, eles seguiram seu caminho. No entanto, a questão dos presentes de casamento não foi tão facilmente resolvida, e Amy olhava suspeitosamente para aqueles ao seu redor. Os convidados na refeição, que haviam vindo testemunhar o trágico desfecho dos erros de Mateus e Amy, os observavam com olhares frios. Eles se reuniram para ver as consequências de suas ações. Sem se abalar com as queixas insignificantes de Amy, todos me elogiavam mais. Por que todos vocês estão tão sérios, apesar de suas demandas? Os participantes da refeição continuaram comendo em silêncio, ignorando suas palavras. Enquanto isso, Mateus tentava desesperadamente consolá-la, aparentemente alheio aos olhares gélidos ao seu redor. Se estivesse ciente dos sentimentos, provavelmente não teria se juntado a Amy para expressar queixas. No entanto, havia alguém ainda mais alheio do que ele, minha filha Amy. Ter um casamento tão feliz é como um sonho. Casar com a pessoa do destino é o mais importante. O príncipe encantado que apareceu para minha filha. Desejo a eles toda a felicidade. Em meio às palavras de minha tia, o anfitrião anunciou a chegada de um convidado especial, desviando a atenção. Um homem se aproximou confiante de Amy, vestindo o vestido de casamento da minha mãe. Por que você está aqui? Você disse que estava em uma viagem de negócios longe. O homem que apareceu era James, o marido de Amy. Seu trabalho envolvia transferências frequentes e viagens de negócios, o que afetava sua vida conjugal com Amy. Estressada por sua vida agitada, Amy decidiu morar separadamente enquanto ele estava em uma missão. No entanto, essa decisão se tornou o catalisador para ela construir um novo relacionamento com outra pessoa. A presença de James nesse evento ocorreu devido a um aliado inesperado entre os convidados que o havia originalmente convidado para o casamento. Alguém próximo a ele o informou sobre nossa situação. Ao receber essa notícia, ele expressou sua raiva e decidiu se juntar ao plano de vingança do meu pai, optando por uma aparição surpresa. Sua entrada repentina teve um impacto mais significativo do que o esperado, deixando tanto Amy quanto Mateus completamente chocados. Eu não soube disso. Verdadeiramente, eu não sabia. Enquanto isso, confusa pela presença inesperada de James, Amy o confrontou sobre como ele sabia sobre hoje. Por que está fazendo isso? Explique-me. Minha tia intervém, tornando a situação ainda mais complicada. Cale-se. Você não é o príncipe encantado dela, mas menos que um servo. Não atrapalhe a cerimônia importante dela. Isso é um ritual significativo com a pessoa do destino dela. James não recebeu uma explicação clara de Amy, levando Amy e Mateus a se culparem e a discussão se transformou em um caloroso argumento. Amy, o que você quer dizer com você já é casada? Ela começou a explicar freneticamente. Nunca senti nenhum vínculo com aquele homem como um casal. O único que eu realmente amo é você. Acredite em mim. Ainda confuso, Mateus hesitou em suas palavras. Mesmo assim, temos um filho juntos, e não há volta agora. A discussão entre os dois se tornou o ponto focal na refeição, atraindo mais interesse. Mas a refeição estava chegando ao fim, e os convidados estavam começando a se cansar do drama. Sentindo isso, os pais de Mateus prontamente pegaram o microfone e anunciaram que o evento de hoje não era uma recepção, mas apenas uma refeição. Surpresos com a revelação, Amy e Mateus exclamaram em uníssono. Os pais de Mateus afirmaram ainda que o custo da refeição seria totalmente coberto pelo lado do noivo. Eu nunca concordei com isso. Quanto vocês acham que isso vai custar? Foi o momento em que o alvo do ataque mudou de Amy para seus pais. Seu comportamento egoísta era chocante. Ele culpava seus pais irresponsavelmente, ignorando suas próprias ações. Sua mesquinhez e audácia em equilibrar relacionamentos eram surpreendentes. Tendo observado silenciosamente até agora, senti que era hora de intervir nesta cena dramática. Eu dei um passo à frente, peguei o microfone e declarei ousadamente:
decidi pleitear danos de Mateus e sua amante Amy. Isso é uma piada, não há necessidade de pagar danos, já que nem estávamos legalmente casados. Você disse que não podia ser evitado porque estou grávida, não foi? Recuou por conta própria. Eu nunca disse que estava recuando. Eu disse que a criança é inocente e o que aconteceu não podia ser evitado, mas isso significava que eu não tinha intenções contra a criança. Em seguida, detalhei as condições sob as quais os danos poderiam ser pleiteados. Durante o período de noivado, nosso casamento planejado era conhecido publicamente. A data do casamento estava marcada e tínhamos trocado alianças, todos os quais eram motivos para pleitear danos. As desculpas de Mateus eram completamente inválidas nesta situação. Apesar disso, ele continuou dando desculpas, tentando se esquivar da situação. Fui enganada por Amy. Achei-me na cama com ela sem memória disso, ele tentou desesperadamente se justificar. No entanto, o fato de que ele havia reconhecido a gravidez de Amy, tentado encerrar seu relacionamento comigo e cooperado no roubo do vestido de casamento já eram conhecidos por seus pais, que não deram atenção às suas desculpas, trazendo grande vergonha à nossa família. Não espere levar uma vida decente, eles desferiram intensas reprimendas. Na situação tensa, ele adotou uma postura ameaçadora em relação a mim. É sua culpa por pensar que era só a crise do casamento quando eu estava frio com você. Uma mulher normal teria cancelado o noivado em tal situação, então cancele. Ele culpou minha suposta insensibilidade pela situação prolongada e afirmou que eu deveria pagar danos por uma razão irracional. Respondi que estava disposta a tomar medidas legais, se necessário. Além das questões monetárias, avisei que um julgamento público traria vergonha social e dificuldades financeiras para eles. Não queria perder tempo precioso com esse homem, mas não estava disposta a recuar, pois estava claro que culpar-me era absurdo dada sua personalidade fraca e facilmente influenciável. A ameaça de perder o status social provavelmente foi um choque significativo para ele. Além disso, Amy também enfrentou uma reivindicação de danos de James e sentiu intensa humilhação, então ela tirou o vestido de casamento e saiu do local histérica. Não me deixe sozinha, ele a seguiu gritando, lamentavelmente, ao sair. Peguei o vestido de casamento que eu valorizava e fui para casa. Não havia mais motivo para eu ficar no local. Embora eu me sentisse mal pelos convidados, eles entendiam a situação e não tinham reclamações. Na verdade, partiram com palavras amáveis, agradecidos pela deliciosa refeição gratuita. Alguns dias após a refeição, refleti sobre o que aconteceu com Amy e Mateus. Esperava que eles tivessem aprendido e refletido sobre os eventos recentes, mas a realidade era diferente. Eu tinha certeza de que minha tia estava tramando algo, provocando Amy e Mateus, como esperado. Ela apareceu inesperadamente em minha casa com eles. Amy aparentemente estava perturbada pela explicação de James e pela demanda por danos, então ela queria que eu fosse responsável por entrar em contato com ele. Se você responder ao que James quer saber, isso deve resolver, certo? Ela chamou minha sugestão de presunçosa. Inesperadamente, Mateus fez uma exigência irracional. Cancele sua reivindicação por danos. Afinal, foi você quem trouxe Amy para nossas vidas, certo? Ele argumentou. Eu só podia suspirar diante de sua reivindicação ilógica. Mesmo que a tenha apresentado, eu só apresentei minha noiva à família. Quem poderia prever que sentimentos românticos se desenvolveriam lá? Deixei claro para ele que não tinha intenção de retirar minha reivindicação por danos, apesar de seu argumento sem base. Então, vou levar esse vestido de casamento. Fui retratado como a vilã em um roubo de amor, mesmo que eu o tenha usado por apenas alguns momentos. Não é justo. Do que você está falando? Se você quer tanto um vestido de casamento, peça ao seu namorado para comprar um para você. Apontei para Mateus, no entanto, minha tia começou a falar fora de hora. Você deveria ser amigável com ela, afinal, seremos família. Estaremos envolvidos uns com os outros no futuro. Deixe para lá apenas um vestido de casamento. Quando você se casar um dia, Amy emprestará a você um vestido de casamento. Por que eu deveria emprestar? É o meu vestido de casamento. Eu estava prestes a argumentar, mas meu pai interveio. Isso é uma atitude vergonhosa. Comporte-se como uma mãe e peça desculpas devidamente. Surpreendida por suas palavras, minha tia começou a chorar como uma criança. Como você pode dizer uma coisa dessas, irmão?
sempre interferindo em minha vida como mãe. É natural eu desejar que minha filha encontre o verdadeiro amor, já que nunca encontrei minha pessoa do destino e me conformei em meu casamento. Internamente, e de suas palavras. Se ela realmente desejasse um casamento feliz, não deveria estar repreendendo M por sua infidelidade primeiro? Meu pai, então, calmamente escoltou M, Mateus e minha tia para fora de casa. Na realidade, ele os agarrou pela gola e os arrastou para fora. Eles protestaram, mas meu pai não ouviu. Parentes e vizinhos que conheciam as ações de M olhavam para ela com desprezo. Incapaz de ficar em sua residência devido a isso, ela decidiu retornar à casa de sua mãe. No entanto, minha tia também enfrentou críticas por encorajar as ações de sua filha em vez de detê-la. Tanto minha tia, que falhou em suas funções como mãe, quanto M, que roubou um noivo, vieram pedir ajuda a meu pai e a mim, mas as recusamos completamente, recusando qualquer envolvimento. Depois de fazer barulho do lado de fora por um tempo, eles partiram ao ouvir sussurros dos vizinhos. Incapaz de suportar a pressão da situação, minha tia eventualmente abandonou M, a quem ela havia uma vez acarinhado, e desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabe onde ela está agora ou o que está fazendo, e sua sobrevivência é incerta. Mas meu pai está decidido a não procurá-la. Ficando sozinha, M buscou a ajuda de James, esperando viver tranquilamente onde seu trabalho a levasse, longe de sua má reputação. Ela perseguiu persistentemente James até o local de sua atribuição de trabalho. Como resultado, James entrou com uma queixa, e o divórcio deles foi finalizado. A persistência de M impactou o trabalho de James a ponto de, além dos danos solicitados por nós, ela também foi acusada pelos transtornos que causou durante o período de perseguição. Enquanto isso, sua gravidez progredia, e ela eventualmente foi morar com Mateus. No entanto, Mateus já havia perdido o interesse nela e achava sua presença incômoda. No entanto, devido à existência da criança, ele não podia abandoná-la completamente. Ele insistia que não pagaria danos, mas após suportar severas palestras de seus pais e constantes provocações e sarcasmo de parentes, ele finalmente decidiu pagar os danos. Esse pagamento temporariamente apaziguou as críticas de parentes e seus pais, mas suas ações se tornaram amplamente conhecidas por meio de conhecidos em comum. Agora, ele está exausto por e-mails e mensagens persistentes de um conhecido distante de seus dias de estudante, a ponto de não conseguir se concentrar em seu trabalho diário. Ele causou perdas significativas devido a erros contínuos no trabalho, e parece que sua posição na empresa está agora insustentável. A perda do emprego parece iminente. No entanto, precisando prover, ele está amarrado pela obrigação de pagar pensão alimentícia para a criança que teve com M, a quem agora despreza. Vendo que não era para acontecer, que não era o que ele pensava, a culpa mútua continua. Quanto a mim, o vestido de casamento passado por minha mãe parece ter protegido minha vida. Então, meu pai revelou, sua mãe deve estar te observando como uma guardiã espiritual. Se é verdade ou não, parece que a alma de minha mãe reside no vestido de casamento. Embora eu não tenha pensamentos de casamento agora, se um dia eu conhecer alguém que realmente desejo casar, gostaria de usar o vestido de casamento de minha mãe e embarcar em uma nova vida.